Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler versículos de 1 a 12. Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Quem puder me acompanhar, pode fazê-lo. Então vamos ler. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Amém. Glória a Deus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Meus irmãos, estas bem-aventuranças aqui são em número de 8. Se você contar, parece que é 9. Mas na verdade são 8, porque a bem-aventurança que seria a 9 está junta com a 8. Esta fala sobre perseguição, etc. Então são 8 bem-aventuranças. E isso nos faz lembrar uma coisa curiosa, que só mesmo quem pesquisa tal é que descobre essas coisas. É o seguinte: as igrejas cristãs da Idade Média, dos tempos antigos, eram igrejas que tinham 8 lados. 8 lados, assim, ó, assim, 1, 2, 3, 4, e aí, assim. Eram igrejas, se chama octogonais. Não eram igrejas quadradas, nem redondas, eram com 8 lados. E esses 8 lados das igrejas dos tempos medievais, daqueles tempos, falam exatamente desses 8 lados aqui das bem-aventuranças. Porque os irmãos sabem que para o povo de Israel, os 10 mandamentos eram a base da religião. Os judeus seguiam e seguem o decálogo, que são os 10 mandamentos. Os cristãos seguem as bem-aventuranças. E eu já vou lhes explicar por quê. Na verdade, Jesus começou a sua pregação, quando Jesus anunciou o Evangelho, ele começou falando isto aqui que nós acabamos de ler. Foi a primeira fala pública de Jesus, as bem-aventuranças, conforme nós acabamos de ler. E então, meus queridos irmãos, eu queria comentar nesta manhã sobre as bem-aventuranças, porque verdadeiramente, olha só, isso é mais uma outra informação para os meus irmãos. Olha, o reino de Deus aqui na terra pode ser comparado a um país. O mundo é formado dos continentes e tal, e temos os países, Europa, Ásia, África, aí tem Brasil, Estados Unidos, Argentina, Bolívia, Rússia, China, tudo mais. Os países do mundo formam o reino do mundo. Agora, neste planeta nosso aqui, tem um reino especial. Qual é esse reino? Você deve já estar imaginando. É o reino de Deus. Pode dizer reino de Deus?
tem um país aí no mundo diferente, um país especial neste mundo que se chama o Reino de Deus. E o Reino de Deus é formado por nós, gente de todas as raças, tribos, línguas, nações, povos, enfim, toda a gente que está no mundo, que ouve o Evangelho, se converte, esse pessoal passa a fazer parte do Reino de Deus. E nós aqui em Del Castilho, nesta igreja, acompanhando as outras igrejas do Brasil aí, Brasil afora, e as outras igrejas do mundo inteiro, nós fazemos parte do Reino de Deus. Nós fazemos parte do Reino de Deus. Então é assim, o Reino de Deus é um país que tem leis próprias. Você pode prestar atenção que nós seguimos as leis do Brasil, as leis do país, mas nós temos os nossos regulamentos aqui que não tem nada a ver com o governo. Até pelo contrário, se o governo de qualquer país der uma ordem assim, para com esse negócio de igreja, de culto, de louvor, adoração, para com isso. Nós vamos obedecer? Nós vamos obedecer? Não vamos. Não vamos. No tempo do Império Romano, o soldado romano chegava para o imperador, levantava a mão e dizia: Ave César, Ave César. Aí o imperador dizia: ok, você me saudou, agora te ajoelha e me adora. O soldado romano cristão dizia: meu imperador, eu como cidadão romano e como soldado do exército romano, eu obedeço vossa majestade. Agora, adorar, eu adoro só o Rei dos céus, só o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então é assim, meus queridos irmãos, o reino de Deus, que somos nós, estamos espalhados pelo mundo, nós somos como se fosse assim um país neste mundo, temos leis próprias, inclusive muitas dessas nossas leis nos mandam obedecer às leis do país, às leis do governo, muitas das nossas leis. Então, assim, e quando eu estou lhes dizendo que Jesus começou a pregar sobre, citando as bem-aventuranças, é porque as bem-aventuranças, melhor dizendo, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Você depois em casa dá uma olhada. Mateus 5, 6 e 7. Aqui começa a constituição do reino, porque você sabe que todo país tem a sua constituição. Eu até trouxe aqui, eu tive a curiosidade de imprimir no meu computador aqui para mostrar para os meus irmãos. Aqui é um pedacinho da Constituição do Brasil. Eu estou com a Constituição do Brasil aqui. O que é que diz a Constituição do Brasil? Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aí vai, a Constituição brasileira. Eu tenho só um pedaço aqui, por curiosidade, trouxe para os irmãos verem. Pois bem, meus irmãos, isto aqui é um pedaço da Constituição do Brasil. Agora, o Reino de Deus também tem Constituição. Sabe qual é a Constituição? É aqui, começa aqui. Jesus, ele começa apresentando aqui os princípios do Reino de Deus. E você pode depois dar uma olhada em casa. Mateus capítulos 5, 6 e 7. E eu li aqui para os meus irmãos as bem-aventuranças, que são nada mais, nada menos do que a introdução. Aqui eu comecei a ler a introdução da Constituição Federal do Brasil.
Hoje, nós lemos aqui na igreja a Constituição do Reino de Deus. E então, por meio desta Constituição, nós tomamos conhecimento, ou vamos tomando conhecimento, como é o reino de Deus, como é que funciona o reino, porque a Constituição do Brasil diz como é que o Brasil funciona. Então, aqui a Bíblia dirá para nós como é que funciona o reino de Deus, e mais ainda, e é onde Jesus começa, como é que devem ser os cidadãos desse reino? Como é que eu devo ser, né? Como cidadão do reino de Deus? Como é que você deve ser, meu irmão, minha irmã, você que pertence ao reino de Deus, né? O que acontece é que nas igrejas, nas nossas igrejas, nós pastores pregamos 200 coisas, a gente fala de tanta coisa, né? E os irmãos, a gente ninguém parou assim para arrumar, ó, começa aqui e vai assim, tá? Que a gente não faz muito isso, né? Não se faz muito isso. Então, mas no entanto, eu estou tendo nessa manhã o privilégio de dar para os meus irmãos um vislumbre do assunto. Então, você que quer começar a conhecer, ok, então quer dizer que eu pertenço ao reino de Deus. Caramba, que maravilha! Eu estou aqui no mundo, mas eu não sou desse mundo, eu sou de Deus. E onde eu estiver, o reino de Deus está. E onde estiver irmãos na fé que pregam o evangelho, que creem no evangelho como eu creio, eles são meus irmãos. Então, assim, aí você diz, puxa vida, que maravilha. Então, você que quer dar uma olhada, comece por aqui, ó. Mateus capítulo 5, 6, 7, e daí você vai prosseguindo, porque tem muita coisa, muita coisa. A Constituição do Brasil, isso aqui é só uma página. Acho que tem 200 e tantas páginas a Constituição do Brasil e a regulamentação dessa Constituição. Porque toda a Constituição tem a lei e tem a regulamentação da lei. Que, aliás, a nossa do Brasil está faltando. Como é o nome do nosso amigo lá? O senador que foi presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, obrigado, isso. O senador Ulisses Guimarães, ele disse, olha, isto aqui é uma Constituição com algumas coisas organizadas. Agora, nós vamos botar isso aqui em prática e daqui a 2 anos, eu não sei se eles determinaram que levava 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo, era para o Congresso se reunir e avaliar o que é que estava funcionando e o que é que não estava, o que é que tinha que tirar e o que é que tinha que colocar. O governo do Brasil não fez isso. O Congresso, a nossa Constituição não está regulamentada até hoje. Por isso é que tem esse negócio de PEC, eu esqueci o nome agora, esses decretos por fora. Hein? Fala? Emendas, desculpe, é isso mesmo, emendas à Constituição. Então, assim, meus queridos irmãos, aí está. Nós fazemos parte do reino de Deus, estamos nesta manhã aqui com o privilégio de ter na nossa mão aqui digamos, hoje a gente vai meditar sobre a introdução da Constituição do reino de Deus. Quem pode dizer amém? Quem está gostando? Não é bom? Maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí está, meus irmãos. Antes de começar a analisar aqui essas bem-aventuranças que estão fazendo a apresentação da Constituição do reino de Deus, eu queria acrescentar só um dado importantíssimo. É o seguinte. Bom, isso aqui é a Constituição do reino de Deus. Então, aí a primeira coisa que aparece é o seguinte: só pode ser membro do reino de Deus, em outras palavras, membros não, só podem ser cidadãos
do reino de Deus quem se converter. Isso aí não é para qualquer um. Para ser súdito do reino de Deus aqui na terra, a pessoa precisa se converter. Então, vou lhe mostrar na Bíblia isso. Olha, venha comigo aqui para Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz aqui a palavra. Diz assim: Ele nos libertou, olha só, presta atenção. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pode ler comigo? Vamos ler. Ele, um instante. Ele quem? É o Pai, desculpe, é o Pai. O Pai nos transportou, vamos lá. Ele nos transportou do império das trevas, que o chefe lá é Satanás. Ele nos tirou de lá, o Pai, né? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, o reino de Jesus. Glória a Deus. Pronto, então, você está percebendo que ninguém entra no reino de Deus se não for levado pelo Pai. E o Pai leva quem se converte. Vou mostrar um outro texto aqui, rapidamente, para mostrar para os meus irmãos que o assunto aqui é espiritual. Esse reino não é um reino físico. É formado por pessoas físicas, sem dúvida nenhuma. Eu e você somos humanos, somos pessoas físicas. Mas, vamos dizer assim, o funcionamento desse reino é espiritual. Olha o que diz aqui outro texto. Venha para aí ainda Colossenses, capítulo 1, versículo 21. Aí mesmo onde nós estamos, versículo 21. Diz assim, ó. Aqui é Paulo. Paulo era formidável. Paulo, ele começava a escrever e ele divagava daqui e dali, ia para lá, para cá. A gente tem que ter uma certa paciência e um certo espírito de pesquisa para entender o apóstolo Paulo. Olha o que é que ele diz aqui, versículo 21, capítulo 1 de Colossenses 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Aqui está falando do pessoal que está fora do reino de Deus. Ele está chamando esse pessoal de estranhos, está chamando de inimigos. Quem está fora do reino de Deus é estranho, é inimigo. Então ele diz: e a vós outros, vamos repetir, 21, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Né? Versículo 22. Agora, porém, justamente quando o Pai tira do reino das trevas e põe no reino da luz, no reino de Jesus, então diz: agora, porém, vos reconciliou. Quer dizer, nós fomos reconciliados com Deus. Então a entrada no reino de Deus é espiritual. É a pessoa se acertar com Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador, prometer ao Senhor se tornar uma nova criatura, e aí isso aí te qualifica para você entrar no reino de Deus. Então olha só, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne. Quer dizer, a carne de Jesus foi pregada na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue lá, né? Então nós fomos reconciliados pela morte de Jesus na cruz, sabe? Então nós aceitamos a morte de Jesus na cruz, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Então vamos terminar essa leitura. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pode dar glória a Deus? Então quem aceita Jesus, o Pai pega essa pessoa e coloca no reino de Deus, apresenta para o Filho. Olha que esse aqui te aceitou também,
né? Então, ele é santo, inculpável e irrepreensível. E versículo 23, para terminar. Se é que permaneceis na fé, porque isso aqui é condicional. Eu posso me desviar, só que eu não quero me desviar. Eu quero que Jesus segure a minha mão, que eu nunca caia na tentação, que eu nunca caia em pecado, né? Então, por isso ele diz se, porque depende de nós. Irmão, irmã, se você se desviar, você está perdido. Se você se desviar, você perde. Não se desvie, meu irmão, fica firme. Então ele diz, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus, gente? Glória a Deus, que maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos aprendendo nesta manhã que o reino de Deus é como se fosse um país desse mundo. Só que é um país formado espiritualmente por pessoas que se convertem ao Senhor. Aí o Pai pega, tira esses convertidos lá das trevas, do reino das trevas, e coloca no reino de Deus, no reino de Jesus. Glória a Deus. Pronto, essa é uma coisa. Outra coisa também que nós estamos aprendendo aqui é que, enfim, esse reino de Deus tem constituição, tem regulamentação, tem princípios, e a gente tem que prestar atenção a esses princípios, porque nós temos que obedecer esses princípios do reino de Deus. Muito bem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, vamos dar um passeio aqui pela introdução da Constituição. Amém? Amém, gente? Vamos lá. Olha, aqui é o seguinte. Essa introdução aqui, que são as bem-aventuranças, mostram para nós quem nós devemos ser. Como é que nós devemos ser. E aí, para facilitar o entendimento disso aqui, eu já vou logo dizer para os meus irmãos o seguinte. O que nós devemos ser é em função da finalidade do reino de Deus. Por que Deus colocou o reino dele aqui no mundo? Por que Deus mandou Jesus ao mundo? Por que o nosso Deus mandou formar a igreja? A igreja é a congregação dos santos, né? É a reunião do povo de Deus, é a igreja. Então, para que igreja? Para que evangelho? Para que o reino de Deus aqui na terra? Para quê? Para salvar o mundo. O mundo está perdido. O mundo precisa de salvação. Assim como nós tivemos a experiência da salvação com Jesus, o resto do mundo também precisa. De maneira que, por isso, existe a igreja. Vou dizer mais uma coisa. Deus não mandou os anjos pregarem o evangelho. Quem vai pregar o evangelho não são os anjos, somos nós. Somos nós. Vou fazer uma comparação assim um pouco esdrúxula, né? Assim, chega um anjo e prega o evangelho para um pecador aí, um pecador. Chega um anjo e diz, olha, você precisa, fala de Jesus e tal. Aí o pecador vai dizer para o anjo, mas anjo, tu não tens pecado. Os anjos, a não ser os que pecaram, Satanás e os demônios. Mas o anjo de Deus, que viria a pregar o evangelho, ele não tem pecado nenhum. O pecador vai dizer, tu podes falar, porque tu és santo, tu não tens pecado nenhum. Então, por essa razão, quem prega o evangelho não são os anjos. Quem prega o evangelho é quem já viveu no pecado. Você vai dizer para o pecador, olha, meu querido, eu também andei igual você. Com a minha vida arruinada, vivi nas trevas, na ignorância e tal. Jesus me salvou e tal. Quer dizer, aí você pode ser uma testemunha. Uma real testemunha. Você pode testemunhar. Você já ouviu essa palavra, né? Que nós somos testemunhas e tal. Testemunha por quê?
Porque nós temos tido a experiência. Anjo não pode ser testemunha. Anjo não peca, nunca pecou. Estou falando dos anjos de Deus, né? Os anjos celestiais. Não Satanás e os demônios. Estou falando dos anjos de Deus. Então, meus irmãos, aí está. Ó, o foco desse país, eu gostei do país. Eu vim de casa hoje dizendo, puxa vida, eu pertenço a um outro país. Qual é o país? O reino de Deus. Agora, eu estou aqui na terra, claro, eu como, bebo, moro aqui, visto roupa, tenho as necessidades fisiológicas, enfim, nós estamos aqui, estamos sujeitos a um bocado de coisa, tudo isso a gente já sabe. Mas, caramba, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu pertenço ao reino de Deus. Aleluia. Eu venho com isso. Pois bem, então, assim, o foco desse país, eu já disse, é salvar o mundo. É ir atrás dos pecadores. E por isso, você vai notar que a introdução dessa Constituição aqui, que são as bem-aventuranças, é toda voltada para a salvação do mundo. Quer ver? Preste atenção. Ó, começa assim. Ó, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Deixa eu olhar aqui quanto tempo eu tenho, porque eu tenho que andar um pouquinho rápido, porque essa minha introdução foi necessária. Daqui para frente eu vou ser mais rápido. Olha só. Diz versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui está falando que o cidadão do reino tem que ser humilde de espírito. Então, meu irmão, minha irmã, você e eu temos que ser humildes de espírito. O que é humilde de espírito? É uma pessoa que não é orgulhosa, é uma pessoa que não é vaidosa, não é uma pessoa soberba, é uma pessoa simples de coração, manso de coração, quer dizer, humilde de espírito, né? Porque também nós vamos falar para o mundo, e o mundo tem que ver em nós essa humildade para que eles também possam se converter. Então, eu tenho que dar o meu testemunho de ser humilde de espírito para poder eu ganhar as pessoas. Então, o foco é esse, ganhar o mundo para Jesus. Então, primeira coisa, o cidadão do reino de Deus, ele tem que ser humilde de espírito. Você está me entendendo e me acompanhando. Tome nota aí, porque em casa você vai reler isso aqui e vai rabiscar na sua Bíblia. Muito bem. Segunda bem-aventurança, diz aqui: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram por quê? Choram por quê? Choram, meus irmãos, de compaixão do mundo. Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, e tu não quiseste. E Jesus chorou sobre Jerusalém. Então, o espírito de compaixão precisa tomar conta de nós. Porque nós somos os cidadãos do reino que vamos ganhar os que não estão no reino, né? Então, você quer ver como isso, a Bíblia fala claramente sobre isso? Venha aqui para o Salmo 126. Olha o que diz aqui, Salmo 126, versículos 5 e 6. Podemos ler? Toda a igreja? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, isso aqui é pertinente à evangelização, e essa bem-aventurança aqui, essa segunda, se relaciona perfeitamente com esse salmo aqui. Esse salmo interpreta o sentido dessa segunda bem-aventurança aqui. Então, assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados por quê? Porque vão trazendo os feixes, vão trazendo as almas, vão ganhando almas,
Qual é o consolo de um irmão, de uma irmã que ganha o seu amigo, o seu parente, o seu querido para Jesus? A alegria desse crente, a consolação, o prazer desse crente é ver esse convertido aí mergulhar nas águas do batismo, ser batizado. Olha, Jesus, aquele ali fui eu que ganhei, glória a Deus. E o meu velho pai falecido, ele tinha umas ilustrações assim engraçadas. Ele dizia que quando a gente ganha uma alma para Jesus, a gente ganha uma pedrinha na nossa coroa. Lá no céu nós vamos ganhar coroas, então uma pedrinha na coroa é uma alma que você ganhou para Jesus. Quantas pedrinhas você já tem? Porque a sua coroa não está com você, não. A sua coroa está lá, te esperando, quando nós chegarmos lá. Quantas pedrinhas você acha que você tem na sua coroa? Eu já perguntei de mim. E eu tenho uma desvantagem muito grande, é que eu sou pastor e eu fico na retaguarda. As pessoas vêm a mim e tal, eu praticamente não tenho tempo de sair por aí. E eu admiro esses irmãos que saem pela rua, aí bate de porta em porta, falando para as pessoas, né? Tem um pastor amigo meu, bom, esse aí é o jeito dele, o pastor Vieira. O Vieira ainda não veio aqui, vocês precisam conhecer o Vieira. Vieira é o seguinte, ele está aqui, quando o culto acabar, se você se espantar, ele está lá na padaria ali, falando de Jesus para alguém. O Vieira chegou na Inglaterra, sem conhecer nada nem ninguém, sem falar inglês, sem coisa alguma. Aí ele encontra um brasileiro na rua, o brasileiro ajudou a ele, e daqui a pouco, o que aconteceu? Com uma semana, o pastor Vieira estava com um pequeno grupo, se reunindo na casa dele. Terrível. O homem puxa, ele é um bom pescador de almas, um bom ganhador de almas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, essa é a constituição do reino. Nós temos que ser, nós que formamos o reino, temos que ser assim, humildes de espírito, versículo 3. Versículo 4, nós temos que chorar, temos que ser sensíveis em relação aos pecadores, aos que não conhecem Jesus. Aqui, versículo 5, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Claro, eu tenho que ser também manso. Jesus diz que eu tenho que ser humilde de espírito, tenho que chorar, tenho que ser sensível perante o mundo que está perdido. Aqui, eu tenho que ser manso para anunciar a palavra com mansidão. Eu não vou agarrar ninguém pelo pescoço, não vou agredir ninguém, não, eu vou ser manso, como Jesus era manso. Ele diz, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então nós temos que imitar Jesus nessa mansidão. Aqui, outro versículo aqui, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça é justamente isso. Eu tenho que ter, eu como súdito do reino de Deus, cidadão do reino de Deus, eu tenho que ter fome e sede de que a justiça de Deus seja feita. Ou seja, que as pessoas se convertam. Então vou eu com a minha esposa ao supermercado, a gente fica olhando lá, eu pergunto, Gláucia, será que tem algum crente aqui nesse supermercado? Né? E para minha surpresa, às vezes a moça do caixa é convertida. Às vezes a gente encontra alguém no supermercado lá, encontra, e tal. Lá na Tijuca tem sempre um irmão da Maranata que se encontra comigo no supermercado. E ele diz a mesma coisa. Então, será que tem alguém aqui? Aí eu, com os meus olhos cobiçosos, no bom sentido, eu fico cobiçando pessoas. Eu digo, poxa, aquele rapaz bonitão ali, como eu gostaria de ter esse rapaz da igreja, na nossa igreja, salvo, convertido, abençoado. Uma moça ali, poxa, aquela moça ali.
uma senhora simpática, um casal, passa de um casal bonito. Puxa vida. E se calhar já são crentes, se calhar já pertencem ao reino, mas estou eu aqui com os meus olhos cobiçosos de pastor, ganhador de almas, porque o meu trabalho a vida inteira foi pregar para a cadeira vazia e encher as cadeiras, e quando a cadeira se enche, eu vou para outro lugar, fazer a mesma coisa. Então, assim, meus irmãos, então, assim que nós temos que ser. Saia daqui, na rua, na condução, ônibus, metrô, trem, né? Andando pela rua, fique olhando. Quem será que pertence ao reino? Quem será que é cidadão do reino como eu sou cidadão do reino? E aí você vai começar a orar por pessoas, vai começar a projetar meios de atrair essas pessoas para Jesus. Aqui, versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem tem misericórdia dos outros, recebe misericórdia. Isso é uma bênção à parte. Mas o ganhador de almas, o súdito do reino de Deus, o cidadão do reino de Deus, que está empenhado em espalhar o reino de Deus, ele é uma pessoa que sente misericórdia dos outros, sente compaixão dos outros. Eu poderia citar casos de irmãos aqui que já me contaram: pastor, eu vi uma cena assim, a minha alma quase se rompeu de compaixão, de pena, de desejo de ver aquela situação resolvida. É assim. Outro aspecto do súdito do reino de Deus. Versículo 9. Versículo 8. Diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem, aqui tem bênçãos para a pessoa que procede daquela maneira, como tem também a especificação do que a pessoa tem que fazer. Então, eu tenho que ser uma pessoa limpa de coração. Como é que eu vou pregar o Evangelho se eu não sou uma pessoa limpa de coração? Eu tenho que ser. As pessoas precisam, como a dona Lucy, nossa irmã Lucy, fez um corinho. Ela era uma pianista e compositora também. Ela fez um corinho: que todos vejam em mim Jesus brilhar. Que todos vejam em mim aquela paz que Cristo dá. Que todos vejam em mim Jesus brilhar. Glória a Deus. Então, que todo mundo veja na minha vida a graça de Deus. Então, é o que está dizendo aqui: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui tem o versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas a gente ouve falar de irmãos nossos que, ao contrário, em vez de pacificarem, jogam brasa na fogueira, joga carvão para pegar fogo, quando a palavra de Deus nos manda ser pacificadores. Você vê uma briga ali, bem, se você não tem muito jeito para apartar a briga, chame mais uma outra pessoa, faça alguma coisa para que haja paz na terra, para que o mundo viva em paz. Nós somos da paz. Por isso é que a gente diz: paz do Senhor. Isso não é só uma palavra, isso é uma realidade que nós temos que viver. Amém, meus irmãos? Então, eu estou falando rápido aqui. O próximo. Agora, aqui, esse é o nosso destino. Porque quando a gente cumpre o Evangelho, quando a gente fala do Evangelho para as pessoas, quando a gente cumpre os propósitos do reino de Deus, então nós vamos ser perseguidos e vamos ser maltratados. Versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os perseguidos por causa da justiça. Quer dizer, você sofre porque você é um cristão. O mundo não te aceita.
O mundo zomba de você. Diz aqui versículo 11: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Aí Jesus arremata dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, em todo lugar da Bíblia a gente encontra uma recomendação. Gente, olhem para os profetas. Como que os profetas sofreram? Nós vamos sofrer também. Vocês vão sofrer também. Não se desanimem, porque vocês não estão sozinhos. Os profetas foram galardoados porque sofreram. Então você também vai ser galardoado para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Pronto, é assim. Então, eu vou terminar, porque isso aqui daria muitos textos da Bíblia para você descobrir, não só a primeira parte da bem-aventurança, como o final. Por exemplo, isso aqui: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então você iria meditar sobre o reino dos céus e saber que você, que é humilde, vai para o céu. Quer dizer, teríamos que ter bastante tempo para analisar esses pontos aqui. Eu vou deixar para os meus irmãos lerem em casa, meditarem, tá? E a gente vai prosseguir, porque isso aqui é a constituição do reino, e se Deus me dirigir, vamos continuar. Mas aqui as bem-aventuranças são apenas a introdução. A introdução. Depois Jesus começa trazendo os outros tópicos da constituição do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Todo mundo alegre? Todo mundo aqui em paz com o Senhor Jesus? Eu queria que a gente fizesse uma oração agora. Quem está aqui nesta manhã que diz: pastor, ore por mim, porque eu preciso ocupar o meu lugar no reino de Deus. Eu às vezes vacilo, eu às vezes me desanimo um pouquinho, às vezes eu preciso assim de um reforço. Então, pastor, vamos pedir que a igreja toda ore, vamos orar uns pelos outros agora, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos, todo o povo de Deus. Quem precisa de oração, quem precisa de se reforçar para você ser um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor, para o Senhor te conceder graça, vitória, para você ser uma testemunha viva. Pode vir, meu querido. Pode vir, Rodolfo. Seu nome é Rodolfo? Rodrigo, não é Rodolfo, é Rodrigo. É só trocar o R pelo... botar o R lá no lugar certo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Olha, meus irmãos, a obra do Senhor está precisando de nós. A nossa igreja aqui de Del Castilho está precisando. A nossa igreja está precisando. O Evangelho está precisando. De todos nós termos coragem para pregar o Evangelho, para atingir as pessoas, falar sobre o reino. Uma boa entrada é essa entrada aqui. Você chegar para os seus amigos, os não convertidos, e dizer assim: você sabia que neste mundo existe um reino que não é deste mundo, mas que está aqui no mundo? Aí a pessoa vai dizer: bom, não sei o que o seu amigo vai dizer, mas a pergunta é essa: você sabia que há um reino aqui nesse mundo que não é desse mundo, mas que está aqui no mundo? Aí vai terminar que você vai dizer: olha, eu pertenço a esse reino, e eu quero que você pertença, é o reino de Deus. E aí você começa uma pequena palavra. Se você não sabe falar muito da Bíblia, você diz: olha, vamos lá para a igreja, e alguém lá vai te explicar melhor do que eu, né? E assim você vai ganhando pessoas, você vai sendo um colaborador, como disse o apóstolo Paulo. Paulo disse que nós somos
colaboradores de Deus, né? Diz que nós somos colaboradores de Deus. Então Deus está tirando as pessoas do reino das trevas e colocando as pessoas do reino do Filho do seu amor, que é do reino de Jesus. E você vai ser você vai ser um instrumento de Deus, porque Deus tira as pessoas lá do reino das trevas. Ele não manda anjos para tirar. Ele manda você e eu. Nós que temos que falar para as pessoas. Amém? Tá compreendendo? Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Em nome de Jesus. Vamos orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos. Quem quer pedir perdão a Deus, porque você ainda não está se encaixando na missão do reino, peça perdão. Diga: Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a falar do teu amor às pessoas. Me ajuda, Senhor, a dizer ao mundo que há um país neste mundo. Esse país não é deste mundo, mas existe, está aqui no nosso meio. E ajuda o meu irmão para dizer: eu faço parte desse país e você. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repitam essa oração assim. Diga assim: Senhor Jesus, ajuda-me a agir como cidadão do reino de Deus. Me ajuda, Pai, a ser humilde de espírito. Me ajuda a chorar de compaixão por este mundo. Ajuda-me, Pai, a ter fome e sede de justiça. Ajuda-me, Pai, para que eu possa incansavelmente trabalhar em prol do reino de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-me a ter misericórdia. A tua palavra diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, Pai, no nome de Jesus, concede-me este dom, o dom da misericórdia. Ó Pai, ajuda-me a ser um pacificador. Ó Pai, em nome de Jesus, onde houver confusão, eu chego lá com a tua paz. Eu quero ser um veículo, um instrumento da tua paz. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a ti o meu coração, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.